Inês do Amaral, de 57 anos, e a filha dela, Franciele Will, de 30, foram assassinadas dentro de casa. O crime aconteceu no dia 4 de abril, nesta residência no bairro Tribés. Inês era costureira e trabalhava em casa. Fran era estudante de engenharia e trabalhava na área. As investigações apontam que Inês foi atacada no porão e morreu por asfixia. Ela também estava com vários ferimentos de um objeto perfurante. Já a filha foi encontrada morta na cozinha com um corte no pescoço. Os vizinhos disseram que não escutaram nada de estranho no dia do crime. Nem os cães da casa deram sinal de que havia algo errado. Os corpos foram encontrados pelo Odair, que é irmão da Fran e o filho mais novo da Inês. Quando eu cheguei em casa, eu vi minha irmã no chão. Não acreditei que ela estava morta, eu vi a poça de sangue e tudo mais. Mesmo assim, eu fui lá, me abaixei, eu passei a mão na cabeça dela, eu chamei por ela. Ela não me respondia, aí que eu fui ver o corte no pescoço dela. Aí eu fui procurar minha mãe. Aí quando eu encontrei minha mãe, dali eu travei. Fiquei sem reação nenhuma, não conseguia falar, nada, só travei. Parei no tempo, sabe? Não conseguia acreditar. Depois do crime, o Odair não conseguiu mais voltar a morar na residência. A casa permanece fechada, mas é difícil esquecer o que aconteceu ali. A família não consegue entender como a polícia ainda não descobriu a motivação do crime. Quando tu tem uma pessoa na família que morre, tem uma causa, a gente vai abrandando, aquela dor vai abrandando, e essa nossa não, só vai aumentando, porque a angústia é muita, porque a gente não tem um porquê e nem quem. Naquele dia, o Odair chegou em casa, passava das 8 horas da noite. Ele estava acompanhado da namorada. Os dois entraram aqui, por essa porta da sala. O que já foi estranho, pois segundo ele, essa porta nunca ficava aberta, e naquele dia estava aberta. Logo em seguida, ele encontrou a Fran, a irmã dele, já sem vida, aqui na cozinha. O corpo estava perto da porta. Ele, desesperado, começou então a procurar pela mãe e veio em direção ao quarto dela. A porta estava assim, fechada. Quando ele abriu, encontrou a mãe, também já sem vida, ao lado da cama. O que se sabe, segundo informações da polícia, é que a mãe foi morta horas antes da filha. E o mais suspeito, naquele dia, a filha chegou a vir aqui na residência por algumas vezes. Ou seja, ela pode já ter descoberto durante o dia que a mãe estava morta. As imagens que você vai ver agora são inéditas. Câmeras de monitoramento flagraram o momento em que o carro de Franciele sai de manhã, mas depois volta para casa. Durante o dia, no horário em que deveria estar trabalhando, ela também chega a ir de ônibus para a residência. Ela desce no ponto e vai a pé pela rua Herman Tribés e depois sobe o morro em direção à casa. As câmeras também mostram ela andando pela rua Júlio Michel. Repare que ela caminha tranquilamente e mexe no celular. Durante a manhã, as câmeras também mostram que alguém retira o carro da Inês da residência. O veículo foi em direção ao bairro Tribés, foi multado por excesso de velocidade na via principal e depois entra em algumas ruas transversais. Esse carro foi abandonado mais tarde no bairro Itopava Norte. Ninguém sabe quem estaria dirigindo o veículo. Até hoje, a situação é um mistério. Provavelmente seria o assassino da Inês. Ao ver as imagens, o Odair não soube explicar por que a irmã dele foi em casa naqueles horários, justamente no dia do crime. Você acha que a sua irmã sabia que a mãe estava morta? O que eu posso dizer? Eu acho que se tivesse acontecendo alguma coisa que ela tivesse sabendo, eu acho que pelo menos ela teria avisado alguém, chamado algum parente, a polícia, tentado ajuda com alguém, sabe? E isso já é um fato assim, que não deixa a gente entender. O que aconteceu? Nós temos muitas imagens em que aparece a filha circulando nas imediações e de acordo com os outros elementos, seja o laudo necroscópico, seja as imagens captadas do veículo da mãe que foi retirado do local, provavelmente pelo suspeito, ao que tudo indica, ela já tinha conhecimento de que a mãe estava morta ou presenciou inclusive esse homicídio. A Polícia Civil ainda não concluiu o inquérito sobre o que teria acontecido. Eles continuam trabalhando com a hipótese de que foi alguém próximo quem teria cometido o crime. Mas a investigação pode ser finalizada sem apontar um suspeito.
inquérito policial ele já se encontra avançado, mas não sob o ponto de vista da autoria e da motivação. Acontece que alguns dados que são sigilosos e nós precisamos representar para instituições e órgãos, inclusive internacionais, ainda não foram encaminhados à nossa divisão, e é assim que a gente recebe esses dados, a gente analise e confronte com os outros elementos de prova que nós temos. São 8 meses de espera para saber quem teria cometido esse crime brutal em Blumenau. A família espera, no mínimo, que aconteça a justiça. Enquanto nós, a metade está doente, não sai mais na rua, não dorme mais sozinho, não fica com as portas trancadas, a pessoa que fez está livre, né? Está livre e sorrindo da gente.